Bom, gente, estamos aqui com mais um episódio do Fluentcast. E aí, eu sou Renata, para quem não me conhece, sou professora de inglês há 16 anos, nunca morei fora, e trago um convidado aqui por semana para a gente falar sobre como levar o seu inglês ao nível da sua competência, mostrar que é possível falar com confiança no trabalho e dar o próximo passo na carreira, dar vários passos na carreira e transformar vidas no meio do caminho aí com o seu trabalho. Hoje eu trouxe a Letícia, uma aluna nossa maravilhosa, com uma história super legal, que eu acho que vai ser muito interessante todo mundo ouvir a história dela. E, Letícia, eu queria que você se apresentasse aí para quem está escutando a gente, ou vendo a gente nesse momento. Conta um pouquinho. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Letícia, sou aluna do Fluent for Real, que tem realmente me dado suporte para muitas mudanças que aconteceram na minha vida profissional. Eu sou fisioterapeuta de formação, trabalho com terapia intensiva pediátrica e neonatal há mais de 20 anos, e sempre tive como foco a área assistencial mesmo, na terapia intensiva. Então, sempre trabalhei em UTIs, né, tanto de neonatologia quanto de pacientes pediátricos, sempre com a parte mais complicada, né, dessa área, com suporte ventilatório para esses pacientinhos, sobretudo os prematuros, né, que é uma área também bem frequente na minha profissão. Então, sempre trabalhei com esse foco na área assistencial. Até que há 5 anos, eu fui convidada para um projeto maravilhoso de uma empresa brasileira. Era uma startup brasileira que cresceu com recursos, né, de pesquisa, do CNPq, da FAPESP, e que tinha uma proposta de fazer uma monitorização do pulmão, sem radiação, mas em tempo real, né? Então, é um recurso que tem como referência a tomografia, mas que não tem radiação. E essa empresa já trabalhava com pacientes adultos, já tinha uma aprovação da Anvisa para uso em pacientes adultos, e aí, quando eles começaram a fazer o projeto para validar esse recurso para os pacientes pediátricos e neonatais, eu fui convidada para participar como referência clínica para esse projeto. Então, em princípio, é isso, uma empresa que é brasileira, mas era realmente muito difícil, muito diferente daquilo que eu imaginei que pudesse fazer. Mas topei, saí completamente da minha zona de conforto. Eu seria do time responsável pelas pesquisas clínicas, né, pela aplicação do recurso para buscar a validação, também na área de treinamento da empresa, né, trabalhando diretamente com a parte também, com a equipe de engenharia aqui para o desenvolvimento, uma empresa pequena, então trabalhar todo mundo muito perto, né, e aí vim para esse novo desafio. Quando eu comecei aqui, nós já conseguimos rapidamente o selo Anvisa para pediatria e neonatologia, e aí a empresa estava dando um outro passo, que era validar esse recurso também para uso na Europa. Então, a empresa saía agora só desse campo brasileiro para uma área internacional. E deu certo, eu participei, inclusive, diretamente de um projeto que trouxe para nós essa validação, esse selo CE, né? Então, nós já podíamos vender para toda a comunidade europeia. Ou seja, o Brasil criando tecnologia de saúde e exportando para a Europa. E exportando, e um recurso extremamente inovador, né? De uma ideia, de fato, brasileira que é incrível. E aí, só que agora nós teríamos também clientes fora do Brasil. Quando eu fui chamada para a empresa, perguntavam se eu falava inglês, né? E aí eu ainda brinquei na minha entrevista, olha, meu inglês é para não passar fome. Né? É o inglês para não passar fome, é o inglês que vai reclamar se tem uma torneira pingando ou se o chuveiro no hotel não está esquentando, e que vai pedir um hambúrguer, né? E vai querer saber se o voo vai atrasar ou não vai. Era isso que eu tinha de inglês. Mas eu não tinha um inglês profissional, né? De forma alguma. Nesse trabalho, eu tenho sempre também muito contato com a literatura da minha área em inglês. E isso foi algo que foi me ajudando bastante
né, a angariar termos né, do inglês, porque eu tinha que escrever projetos, eu tinha que responder, né, alguns clientes por e-mail, né, os nossos distribuidores fora do Brasil e tudo mais, então fui tendo aí um contato maior. Mas assim, então, que eu cheguei, nós conseguimos essa validação para a CE, e 6 meses depois da minha entrada, nossos distribuidores da Europa vieram para o Brasil para um treinamento, e eu tinha que dar uma aula. Foi o primeiro grande desafio. Foi o primeiro grande desafio. E aí, naquela situação, isso então já há 5 anos, eu tive um professor nativo que me ajudou, mas assim, com um foco específico. Eu escrevi aquela aula, eu treinei com ele aquela aula, eu levei para minha casa os recursos que eu usava aqui, e não, e assim, torcendo para que nada diferente daquilo que eu tinha preparado saísse do roteiro. É, né? Aquele terror das perguntas. Não me façam perguntas. Não me faça perguntas, isso. E aí, isso aconteceu então em julho de 2018, esse treinamento. Eu fui então super ali preparada, mas eu vi que assim, a aula deu certo, foi tudo bem, eu consegui acompanhar esses clientes por uma semana, né, em eventos aqui, mas eu não me sentia confortável. Para dizer, olha, tá tudo bem, eu consigo desenvolver sobre todos os assuntos, porque uma coisa é você ter ali aquele conhecimento que é profissional, mas e aí a hora que você senta para almoçar? Né? Você vai conversar de outros assuntos, e aí depois você precisa levá-los para jantar. E aí, então, fora isso daquilo que eu tinha preparado. E eu me sentia muito insegura. E até depois eu recebi um feedback, né, da minha chefia que eu não apareci muito, né, que eu poderia ter aparecido mais. Enfim, mas aí, com esse crescimento da empresa, né, eu fui vendo que eu precisaria realmente melhorar o inglês, que isso seria um diferencial no meu trabalho. Puxa, mas eu, fisioterapeuta com mais de 40 anos, será que eu precisava, né? Eu nunca imaginei que eu fosse mudar de área. Eu brinco que eu ficaria o restante da minha vida dando banho de balde nos bebês na UTI, né? Lá nos prematuros, e seria muito feliz. Mas foi uma oportunidade que apareceu, que mudou completamente meu caminho profissional, e que eu estou extremamente satisfeita. E eu tenho percebido que é algo que é uma tendência para nós, profissionais de saúde, também estarmos inseridos nesse campo das empresas mesmo de saúde. Elas precisam, né, desse referencial clínico, mas que o inglês é uma necessidade. Eu comecei trabalhando numa empresa que era brasileira, e que agora já tinha uma nova filial, né? Já tinha uma base na Europa e uma série de clientes. Depois disso, né, de ter conseguido esse selo na Europa, nós avançamos um pouco mais e fomos buscar um registro agora no FDA. Né? Então, novamente, participei desse processo aqui, ainda no Brasil, né? E aí vieram novas reuniões, agora com uma equipe de americanos. Na Europa, os nossos clientes não tinham o inglês como primeira língua, né? Então, parece que para mim aquilo era um pouco mais confortável. Mas agora, mais uma vez, eu saía da zona de conforto, porque eu tinha né, que ter esse contato direto com essa equipe dos Estados Unidos. E aí o desconforto era ainda maior. Eu ia para as reuniões assim, com o meu script completamente preparado, realmente torcendo para que nada saísse daquilo que eu tinha organizado. Mas as coisas foram acontecendo, nós conseguimos esse registro, e agora começaram a aparecer, depois do registro, mais reuniões com diferentes universidades, propostas de pesquisa, e eu, como alguém que participava, né, que participo dessa área da pesquisa clínica e também pesquisa experimental, tinha que estar pronta para conversar com essas pessoas. E aí fui, né, começando ali devagar, mas ainda não estava bom. Mas aconteceu numa determinada situação, acho que foi em 2020, houve na verdade, começando, né, a ouvir aí sobre a pandemia, onde a gente teria, então, muito mais encontros online e tudo mais. Eu tive uma reunião, eu teria que fazer uma apresentação, teria uma reunião
com uma grande médica, um dos maiores nomes da neonatologia nos Estados Unidos. Nossa. Então, eu me preparei para aquilo, soube há pouco que ela se aposentou, assim, mas deixou um grande legado, né, para o mundo dentro da neonatologia. E eu tinha que preparar, então, uma conversa com essa médica. Então, preparei uma apresentação, tudo que seria, né, relevante dentro daquilo que nós, como empresa, esperávamos dividir com ela, as propostas que nós tínhamos, né, casos que eu já havia acompanhado aqui, e eu é quem tinha o conhecimento para apresentar naquele momento. Mas, iniciada a reunião, eu me apresentei e assim que eu iniciei, uma pessoa que é da equipe da empresa nos Estados Unidos, que estava assim, extremamente ansiosa para aquela nova conta, né, de trabalho desse certo nos Estados Unidos, ela me interrompeu no primeiro slide. Assim. Eu me apresentei, iniciei ali a falar, né, sobre a nossa tecnologia no primeiro slide, e essa colega me interrompeu e falou, olha, não dá para continuar, porque eles não vão te entender. Ninguém tinha dito nada. Né, dos outros ouvintes ali. Ninguém tinha dito nada. Olha, foi o pior momento profissional da minha vida, assim. Nossa, como é que eles não entendem, né? Eu tô aqui, eu entendo todo mundo, como é que eu não consigo fazer essa troca? Como é que E ela pediu, então eu vou pedir para você parar e para que outra pessoa continue essa apresentação. Nossa. Minha vontade era de me esconder embaixo da mesa eu estava numa sala, numa outra sala de reunião no prédio, o meu chefe, né, e a minha chefe vieram, abriram a porta e perguntaram, tudo bem, você vai continuar na reunião? Porque para eles, assim, eu não precisaria nem ficar, porque aquilo tinha sido muito ruim. Que situação, hein? Nossa Senhora. Foi muito desconcertante, muito desconcertante. E aí, o meu chefe tinha a apresentação, eu tinha todas as anotações, né? Ele usou essas anotações, fez ali a apresentação dentro do que ele conseguia, porque não era a experiência, né, que ele tinha clínica e profissional, eram os meus relatos que seriam realmente mais importantes. Aconteceu do jeito que deu para acontecer, né? E aí meu chefe veio, pediu desculpa, falou que não era aquilo que esperava, que essa pessoa não ajuda da melhor maneira e tudo mais. E depois ele fez com que ela, né, se retratasse assim, com que ela se explicasse, né? E aí eu tive que fazer o exercício de entender por que aquilo estava acontecendo, né? Qual era a minha limitação, qual era também a limitação dela, né? Tinha um eco também na sala, enfim, muitas coisas, mas aquilo me bloqueou para o inglês, assim, completamente. Depois, a gente teve aqui outras reuniões, eu nunca estava disponível para falar, eu não queria mais, eu entrava como ouvinte, né? Entrava muda e saía calada, e eu fui me distanciando. Microfone fechado, no máximo mandava no chat ali. Isso, exatamente. Né? Usava o recurso de legenda, né? Para que quando eu tivesse que responder, assim, para eu ter certeza, né? Aí usava termos que alguém tinha dito antes ali, mas eu fiquei extremamente insegura, né, com o inglês. Eu sabia que precisava melhorar, realmente era fato que isso precisava crescer, mas essa situação me bloqueou completamente. Te desmoronou, né? Assim, a insegurança que acontecia, que é normal da gente ter. Você estava numa reunião um pouco insegura, mas conseguia ali vencer. Aquilo ali te desmoronou, acabou com a sua autoconfiança. Completamente, assim, destruiu. E eu fiquei quase um ano, ou talvez mais, assim, realmente fugindo das situações em que eu tivesse que usar inglês. Onde você poderia estar mostrando todo o seu trabalho, todo o seu esforço, a sua competência, né, as transformações que você estava criando ali da sua voz, que seria a primeira voz de quem realmente estava atento. Exatamente, né? Mas eu não podia, eu não conseguia.
mas a empresa continua andando e crescendo, e aí, né, novos clientes e novos mercados, tudo isso vindo, e aí eu precisaria voltar a me arriscar, ou eu não cresceria junto, eu estaria fora, porque agora eu não estava mais naquela empresa que era uma startup brasileira, foi uma empresa que cresceu muito, que agora era uma multinacional, né? E agora? Né? Como é que eu fico nessa? E aí veio a busca por melhorar, né, o inglês. E aí, né, quando a gente pede, assim, e realmente você procura, parece que as coisas vêm, e aí aparece Fluent for Real, né, no meu caminho, e aí eu comecei a assistir lá os vídeos no YouTube, e aí teve uma semana de apresentações, e eu falei, elas estão dizendo ali exatamente aquilo que eu preciso. Só que muito ainda achando que eu não daria conta. Uhum. Muito achando que, será que é para mim mesmo? Uhum. Será que mesmo com tudo isso eu vou conseguir? Só que as coisas foram acontecendo na empresa, foram, né, as oportunidades foram aparecendo e eu precisava do inglês. Até que, né, com dificuldade, né, aliás, até o processo de matrícula no curso mesmo não foi fácil, né, foram várias situações, no final deu certo, né, no último minuto deu certo, e aí comecei a participar, né, a assistir algumas aulas, mas também as reuniões de FTX. Uhum. Né? E isso foi muito legal, Renata, porque eu vi que tinha muita gente no mesmo barco que não era só comigo, né? Que essa dificuldade, né, esse olhar do outro, né, esse problema com o vocabulário comercial, né, corporativo, não era só eu que tinha essa dificuldade, né? E aquilo foi me deixando mais confortável. Eu acho que eu nunca falei isso, mas esses encontros, eles não foram só né, didáticos, eu diria, eles foram muito terapêuticos, né? Porque eu realmente fui me sentindo mais à vontade, assim. Muito legal, né? esse feedback. Eu lembro que você na segunda aula falou alguma coisa nesse sentido, assim, que você já tinha participado de uma reunião, coisa que há tempos você não fazia, que aquilo tinha te dado uma confiança. E, assim, esse feedback seu e de outros alunos foi abrindo os nossos olhos para o poder que o FTX tinha, além de didático. É enorme, assim, realmente foi terapêutico. Inclusive, eu me lembro da última reunião que eu participei agora, né, com vocês, o quanto eu me sentia realmente muito mais confortável para conversar, para debater, para expor a minha opinião, que antes, lá no começo, eu ficava, né, a gente dividia os grupos ali, eu falava muito pouco, né, não colocava muito, porque, né, tinha muito que crescer, e aí eu tive essa percepção, assim, no último encontro que eu participei, de como eu fiquei realmente muito mais à vontade para seguir. E quanto mais à vontade a gente fica, melhor o inglês sai, né? Sim, quanto mais confiança, mais a gente consegue acessar tudo que a gente aquilo sabe. que a gente aprendeu, isso mesmo. Né? E aí o que aconteceu? Então, primeiro esse treinamento em 2018, e aí agora chegamos em 2022, quando começou esse curso. No começo do ano, eu recebi aqui as lideranças da empresa em fevereiro, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, esse grupo, que eu realmente não tinha tido contato presencial por conta da pandemia e tal, e a gente fez para eles um treinamento aqui no Brasil. Foi muito legal, porque essa pessoa, né, com quem eu tinha tido essa dificuldade, me viu pessoalmente. E então o que aconteceu? Eu recebi essa equipe e essa pessoa que tinha feito lá aquele julgamento que me desmoronou, e com quem eu já tinha depois participado de outras conversas, já tinha feito então algumas apresentações, me conheceu pessoalmente. E aí o que a gente descobre nessa situação? Que a dificuldade era realmente dela, porque quem tinha o conhecimento de duas línguas era eu e não ela. Então, aquilo que saiu, né, da zona de conforto dela, um sotaque diferente e tudo mais, fez com que ela se sentisse insegura, né, desconfortável para seguir com a reunião,
com receio de perder a conta de negócios que para ela seria tão importante. Mas isso a gente descobre depois. É uma engenharia reversa, né? Depois que passa, que a poeira baixa, que a gente... E aí você consegue, né, compreender. E aí, desse momento aqui presencial, foi muito legal, porque toda essa equipe me conheceu, né, viu, além desse inglês, que é lógico, já vinha, então, se desenvolvendo um pouco mais, eu já estava mais à vontade com tudo isso, quais eram as minhas habilidades e o quanto isso poderia realmente agregar ali, né, dentro das necessidades da empresa nestes países. E aí agora alguma coisa mudou e foi o mais legal, que eu passei a fazer parte destes projetos e já com planos de que eu estivesse com eles presencialmente em algumas situações. Então, além de estar mais inserida nas reuniões e tudo mais, eu agora também fazia parte dos planos presenciais fora do Brasil. E com estes mesmos distribuidores, nós então marcamos um grande treinamento que aconteceria em Praga no mês de maio, agora de 2022, né? A pandemia mais tranquila, a gente poderia viajar e reunir então esses clientes. E lá fui eu, né? Com o objetivo, eu e o meu chefe aqui, o meu líder imediato, né? Organizar uma semana de eventos em Praga para todos esses nossos distribuidores que estariam ali saindo de diversos países da Europa, e isso aconteceria em inglês, né? E eu tinha, então, aulas para dar, tinha que recebê-los e preparar, assim, todo o evento, né? Organizar com a nossa equipe de lá, né, a recepção, o material e tudo mais, e acompanhá-los, né, em diversos eventos, né, sociais depois, e lá fomos. Então, fui uma semana antes com meu chefe, fiquei nessa função de preparar, terminando também a minha aula, e iniciamos o treinamento. Como já tinha tido o primeiro feedback lá de anos atrás, né, sobre esse comportamento de realmente fazer com que eu fosse notada, não para aparecer, mas realmente de me colocar como responsável por aquilo. Né? Então, por visibilidade, né? Sim, isso. E agora com mais segurança, né, eu já me vi assim muito, muito diferente, né, de postura, de confiança mesmo, né? E então foi iniciado o treinamento. No terceiro dia seria a minha aula. Eu já estava havia 10 dias sem dormir, assim, extremamente ansiosa, né? A minha preocupação agora já não era mais só o inglês, né? Mas será que eu teria, né, conteúdo, né, relevante para dividir com essas pessoas, né? Será que eu conseguiria transmitir tudo isso? E aí chegou o meu dia. E aí, neste meu dia, era um dia, então, dedicado à pediatria e à neonatologia, tinha ele todo sob minha responsabilidade. Eu comecei às 9 da manhã, nós paramos para o almoço, e aí retomamos, e foram mais de 6 horas dando aula em inglês. Mais de 6 horas. Mais de 6 horas. Até que o meu chefe falou, olha, a gente tem um evento, tem um jantar, nós temos uma reserva, a gente precisa parar, porque senão eles não vão parar de fazer perguntas e você não vai parar de falar, né? Mas eu tinha muito o que oferecer e eu estava muito confortável para estar ali. Foi incrível. Não, incrível. Foi. Acho que essa sensação de estar confortável, de estar no freestyle ali, ó. Estão me fazendo perguntas e a gente está aqui interagindo, né? Da melhor forma possível. E agora eu já não estava mais preocupada com o meu script. Eu não tinha mais as anotações do PowerPoint, né, ali para me guiar. Eu estava extremamente à vontade. Né? Gente, vocês não imaginam o quanto isso foi libertador. Foi libertador, assim, foi incrível. Dias de glória. Não, eles vieram, sim, eles vieram. Houve dias de luta, mas chegaram os dias de glória. E aí, e tanto de glória, porque assim, nós já tínhamos tido, né, outros 3 dias de treinamento, mas eles assim que eu terminei, né, que o meu chefe pediu, opa, vamos dar um tempo, amanhã a gente tira um pouco mais de dúvida, que seria o último, isso foi no penúltimo, haveria ainda o último dia, eles levantaram e eu fui aplaudida de pé, né?
Então Nossa foi Senhora. muito emocionante. Assim, para mim, Maravilhoso. que grande realização, né? Foram 10 dias que eu acho que eu tive 10 anos assim de crescimento. Mas é lógico que eu vim, né? Que eu fui me preparando, né, para esse momento de diversas maneiras, né? E foi brilhante. E foi Né? libertador, né? Eu Não, lembro foi quando você extremamente. comentou comigo dessa história, né, desse primeiro dia, e que bom que foi no primeiro dia também, que eu acho que foi uma porta que te abriu para o resto dessa experiência, que não foi curta, né? Se Sim. não me engano, foram 3 semanas, não foi essa Na viagem? verdade, no total foram 5 semanas, né? Foram Pois é, 40 dias fora. 5 semanas, 40 dias, né? Enfim, se apresentando, treinando pessoas, conhecendo pessoas. E esse primeiro dia, né, as pessoas te aplaudirem de pé, assim, as pessoas estarem ali Isso. bebendo da fonte, né? E escutando cada palavra sua. O que eu acho assim mais legal, eu me coloco no lugar dessas pessoas e de vocês. O que vocês fazem é muito transformador e muito bonito. Ah, Né? Você trabalhar em CTI neonatal, salvando vida de bebês prematuros ou não, né? Então, sim, isso tem um impacto muito grande na vida de quantas pessoas, né? Cada vida sim. é uma. E aí você tá lá treinando essas pessoas e elas estarem tão interessadas e querendo aprender mais. Isso para mim é um conjunto perfeito, assim, sabe? De tantas coisas legais Não, acontecendo ao mesmo tempo. foi brilhante. Nesse dia, antes desse compromisso, desse jantar que nós tínhamos, eu fui para o hotel, eu sentei na minha cama e eu chorei, assim. Eu chorei, falei, uau, né, deu certo, né? Aham. Passou muito bem, né? Uhum. Então foi muito legal. E aí essa foi uma viagem que ela ainda, depois desses primeiros 10 dias, ela ainda continuou por um mês. É, né? Isso aconteceu então em Praga. No dia seguinte, eu levei esse grupo para conhecer a maternidade mais antiga da Europa, um prédio assim maravilhoso, histórico, Que né? legal. Mas ao mesmo tempo com recursos muito novos. E nós agora então brasileiros estamos ali, né, com o nosso recurso para dar suporte para esses pacientinhos que de alguma forma sofrem, né, de questões respiratórias e necessitam de algum suporte para poder guiar melhor ali a evolução deles. Então foi muito legal, mas assim, Uhum. foi só visitar, mas então foi discutir com o maior médico, né, o responsável pela área de pesquisa, e aí estar então mais uma vez confortável, porque agora eu estava ali como alguém que levava, né, que apresentava um grupo como líder nessa situação, né, Uhum. e aí também foi muito especial, assim, foi incrível. O feedback, né, que eu recebi agora, então, da minha chefia, depois desse momento, assim, foi completamente diferente, né, da primeira vez. Então, que agora eu estava lá de verdade, né, Uhum. e as pessoas realmente viram o que eu era, o que eu Uhum. tinha, né, de conhecimento, qual era a minha experiência, o quanto ela era relevante para aquele momento. Então, foi incrível, assim, É foi o que a muito gente legal. fala, eu acho que é aquele sentimento de sentir que a sua competência, que você tem falando aqui, né, em português, etc., com uma equipe aqui interagindo em português, você conseguiu passar lá. Então, as pessoas Sim, enxergaram a Letícia lá, assim como as pessoas enxergam a Letícia aqui. Então, é uma sensação de plenitude mesmo, né, de estar lá sim, e ser você isso. 100%. Nesses primeiros 10 dias, então, eu tinha a companhia, né, do meu chefe, mais a nossa equipe de Praga, né, o lugar, né, a República Tcheca é onde está a nossa referência de liderança da equipe na Europa, e aí de lá eu saí para a Polônia com um dos nossos distribuidores. E aí eu visitei 7 hospitais, né, 7 grandes hospitais, mas comecei num evento com uma apresentação para os líderes de opinião em neonatologia da Europa, que se reuniram num evento que foi organizado por uma grande empresa, também uma multinacional de ventilação mecânica. Uhum. E aí, quando eu cheguei, assim, já cheguei conhecendo, enquanto eu aguardava lá, né, para um primeiro contato com o responsável, conheci, ele seria o chefe da sociedade polonesa de neonatologia. Uhum. Então, foi o primeiro contato. E aí, sem preparo, eu tive que contar para ele o que é que nós fazíamos, qual era o nosso Uhum. recurso, dividir tudo isso. E aí, depois, no outro dia, eu fui para a beira do leito,
né, numa UTI neonatal. Então, orientar, né, olha isso, eu aqui, Leticinha, né, orientar, né, essas equipes sobre suporte ventilatório, e agora com a referência do equipamento, né, que nós desenvolvíamos, e discutir estratégias de ventilação mecânica, e aí foi incrível. Então, foram 5 grupos, 40 médicos, né, que passaram por mim ali na beira do leito, acompanhando um bebê muito grave, e a gente teve, então, ali a oportunidade de mudar, né, de melhorar o desfecho, né, dessa criança, que eu soube depois, né, que houve, na verdade, esse, e depois mais um caso, que era um bebê cuja mãe havia se refugiado na Polônia da guerra da Ucrânia. Nossa. Né? Então, assim, eu ainda tive esse presente, né, de alguma maneira ainda levar cuidado para esse bebê. E é engraçado que quando você tem o conhecimento técnico, né, primeiro, né, esse background a gente tem, e depois você está confortável em conversar em inglês, e é muito legal você ver o respeito, né, desses ouvintes, que eram pessoas realmente muito importantes, mas estavam ali extremamente seguras e confiando naquilo que eu estava dizendo. Então, isso também é muito... Puxa, mas você, mulher brasileira, né, negra, fala... Em nenhum momento, assim, houve qualquer questionamento sobre aquilo que eu estava levando ali. Porque existia, de fato, né, um suporte e confiança para entregar aquilo. Então, foi muito legal. E aí, então, visitei esses outros hospitais todos, dei aula em todos eles, conheci grandes referências, e eu nunca imaginei que eu, como uma pessoa que era extremamente, né, da área clínica, lá, de colocar a mão, nunca imaginei que mudaria tanto a vida te levaria para isso, profissional, né? E me entregaria muito mais do que eu tinha sonhado, né? E veio no momento em que realmente eu me sentia pronta para isso. Sei que ainda tenho muito para melhorar, né? Sei que ainda tem bastante para crescer, né? E ter ciência disso eu acho que é muito importante, mas também é importante saber que existem, né, caminhos para que isso melhore, para que isso se desenvolva, e que é possível mesmo quando já se tem assim, muitos cabelinhos brancos. Né? Também vou te mostrar os meus aqui, estão escondidinhos. Né? Que a gente realmente pode melhorar, né? Que novos desafios podem vir, e estamos aqui prontos para enfrentá-los. E foi muito legal, porque depois disso, né, de tudo que isso gerou, né, para a empresa, de todos os feedbacks que a minha chefia recebeu aqui, porque depois desses primeiros 10 dias com o meu chefe, eu fiquei sozinha, né? Então, agora realmente era comigo, e muita coisa boa voltou disso. E aí eu já fui, então, promovida, né? Eu já recebi aumento de salário, né? E aí tem aqui, né, uma proposta também, né, de que tudo isso ainda melhore para o próximo ano, então foi brilhante. Foi uma viagem realmente transformadora em vários completa, sentidos, né? Sim, completamente. Você foi uma e voltou outra, literalmente. Com certeza. E você sabe que nessa viagem eu comecei em Praga, e aí a nossa equipe, então, da empresa de Praga, né, me viu ali falando inglês, e depois voltei para Praga no final da viagem para um outro evento, numa outra empresa multinacional parceira, para uma aula, né? Na verdade, eu faria uma parte prática num treinamento para eles, mas começaram a surgir dúvidas que eram, então, da minha alçada responder, e virou uma aula de 40 minutos também, mais uma vez, improvisada. Super improvisada, mas que depois o responsável da área de marketing veio, né, quando a gente estava se despedindo, ele veio me agradecer, né, pela aula excelente. Eu falei, nossa, mas eu nem tinha preparado, assim, mas que tinha acrescentado muito, porque essa empresa também estava recebendo os seus representantes, agora não só da Europa, mas do mundo todo. Assim, havia profissionais deles lá,
né? E aí eu consegui, né, também transmitir tudo isso, mas a nossa referência, então, de gerência lá da Europa, né, lá de Praga, veio e me falou, você ela perguntou assim, na verdade, ela falou, o que aconteceu com você? Eu, por quê? Ela falou, né? Ela falou assim, porque você chegou em Praga de uma forma e você está indo embora de outra maneira, né? Ela falou assim, inclusive em relação ao seu inglês, né? O que houve, né? Então, assim, essa oportunidade de exposição, né? Realmente fez muita diferença, né? Então, estar ali inserida, né? Ter encarado tudo isso, também mudou em 30 dias, né? Em 40 dias, né? Inclusive o inglês. Então, foi, Muito né? legal. Que foi melhorando, assim, então foi ótimo. Com certeza, a Foi sua isso. prática lá também acrescentou o seu inglês, não tem dúvida Sim, alguma, né? sim, Assim, sim. tanto de vocabulário, quanto formas de dizer, quanto ganhar essa bagagem, essa Sim, confiança, sim, né? sim. Agora, o que eu acho interessante no arco, assim, da sua jornada, Letícia, é que você entrou pro curso, essa reunião, né, que te abalou, tinha acontecido, mas você já estava com a viagem de maio marcada. Já tinha, não sabia Então, quando você já seria. tinha aceitado o desafio, Já, mesmo estando insegura. Então, sim. assim, o que que você acha que te motiva ou que te dá coragem, enfim, para enfrentar, mesmo tendo esse medo, sabe? Porque muitas vezes as pessoas, você falou, eu fugi durante um ano, fugiu. Mas alguma coisa ali em janeiro te motivou a aceitar esse desafio, ou enfim. Teve alguma coisa que mudou ou não, vai com medo mesmo? Eu acho que foi um pouco vai com medo mesmo. Eu acho que foi muito vai com medo mesmo. Porque, porque a empresa está crescendo. Agora, na Aham. pandemia, né? Imagina, então, uma empresa que tem um recurso que dá suporte para o paciente grave. O que a gente mais viu? Né? Os hospitais lotados de pacientes sob suporte ventilatório. Então, Uhum. para muitos negócios foi um momento ruim, mas para nós aqui foi um momento de crescimento, né? Realmente de visibilidade do que nós oferecemos aqui. A empresa está crescendo muito, né? Uhum. Desde que eu entrei, a gente mais que dobrou o número de funcionários, Uhum. né? E eu não podia ficar para trás, eu não posso ficar para trás, né? E eu tenho os meus objetivos, né, aqui. Então, eu precisaria realmente enfrentar, lógico, buscar ferramentas para melhorar, mas eu tinha que enfrentar, ou eu ficaria para Uhum. trás. Uhum. Então, eu acho que foi muito, muito isso, assim. E além de sentir aquela comunidade que você falou, você entrou nas aulas, você sentiu que você tinha uma comunidade que tinha mais pessoas como você, né, que Aham. estavam no mesmo barco. Teve alguma outra coisa na sua jornada de crescimento do inglês que você daria como dica, assim, olha, isso para mim foi muito importante, me ajudou a ter mais confiança, ou me ajudou a realmente ganhar mais estrutura, ganhar mais bagagem? O curso, né, ele traz uma estrutura que é muito direcionada para essa vida corporativa. E eu tenho lá o meu caderninho, né, com Muito muitas bom, dicas, muito bom. com muitas dicas, Caderninho é a melhor coisa que né? tem, caderninho. Com muitas dicas, com expressões, Aham. né? Tenho uma aula lá sobre sobre as reuniões online e termos, como você inicia, e, né, e como você se coloca, e como termina. Eu acho que eu já vi umas 5 vezes, umas 4, Uhum. 5, né? Então, traz uma estrutura que é muito direcionada, muito, né? E eu, que não tinha nenhuma formação para a área administrativa, corporativa, eu era uma pessoa completamente clínica, né? Uhum. Isso me trouxe, né, um suporte, né? Me traz assim, um suporte muito grande, né? Então, isso realmente faz diferença, né? Faz Uhum. diferença. Entendi. Aquelas aulas são bem práticas, né? Assim, bem direto ao ponto. Sim, bem É direto. assim, usa isso, usa isso. É É. realmente assim, para aquela urgência e para, tem uma reunião amanhã, né? Não consigo ainda, não sei ainda como começar, como terminar, porque tem uma questão cultural, às vezes, também, de como falar as coisas. A gente tem É. medo dessa Uhum. questão cultural, né? De falar alguma bobagem, falar de um jeito que vai ofender, de um jeito que é informal Isso, né? demais. São culturas diferentes, né? Ainda mais quando É. você trabalha, né, com muitos. Agora, então, e aí nós saímos, né, da Europa para os Estados Unidos, nós chegamos na África, ao Japão,
né? E aí a coisa está, Nossa, é crescendo, mesmo? Já tá assim, indo até para a Ásia? sim. Ásia e África? O meu coordenador, ele está agora, ele fez Hong Kong, Vietnã e Tailândia, né? Então, a gente já tem agora também como fornecer esse recurso para esses países. A gente tem distribuidores lá. Então, está indo, né? E aí você precisa realmente entender, porque quando você usa de fato a linguagem que é corporativa, né, muito mais difícil de você errar ou de constranger, né, alguém, porque realmente é muito mais específico. Então, ter esse conhecimento facilita, né, na verdade, abre portas. E é engraçado, né, porque você percebe o olho das pessoas, né, quando você usa determinado termo, né, ou dirige, né, um assunto de uma determinada maneira. Então, isso muda, né, o olhar das pessoas, né, sobre certeza. quem Acho que está. surpreende, né? Surpreende Isso, quando sim. você vem com... Porque acredito eu que sempre quando você é bilíngue, a pessoa sabe que aquela não é a sua primeira língua, ela vai ter uma expectativa diferente, né? Com relação comparado a um nativo. Mas acho que surpreender positivamente, mostrar domínio da língua, mesmo que não seja perfeito, porque acho que nunca vai ser a nossa segunda língua, né? Sim. Mas é aquilo que eu comentei com você antes de a gente começar a gravar, né? Começar o podcast mesmo. A gente não precisa de esperar chegar num nível de inglês. Nossa, agora que eu sou fluente, eu vou aceitar o desafio. Por isso que mas eu acho que você não será fluente se não aceitar o desafio, porque você precisa da exposição, né? Você precisa se colocar em risco, até para se conhecer, para ver qual é a sua limitação e ver o que você precisa melhorar, senão você não vai chegar, né? Então, realmente faz parte, né, do processo essa melhora. Então, tem que se expor. E é engraçado que a gente vai colocando isso em todos os caminhos da vida. Meu filho falou outro dia, a gente estava no carro, né? E o meu Waze está em inglês, né? E aí ele falou, mamãe, até o seu Waze, né, está em inglês. Ele falou assim, você não perde uma oportunidade de falar inglês, não é? Olha só que bonitinho. Ele tem 7 anos. E ele falou, você não perde uma oportunidade de falar inglês, não é? Eu falei, exatamente, filha, a mamãe precisa treinar, né, para melhorar isso o tempo todo. Ele falou, muito bem, assim, então, né, realmente é colocar, né, estar exposto, mas também se expor. É isso mesmo, estar exposto e se expor, né? Quanto mais a gente pratica e acerta e erra, e coloca para fora, eu falo muito que lá no curso a gente trabalha muito isso, né? A gente colocar para fora e usar a nossa voz para treinar, mesmo que seja o nosso treinozinho aqui, laboratório, eu comigo mesma, né? Não é nem no FTX que você tem interação com outras pessoas, mas usar a nossa voz é muito poderoso, o nosso cérebro registra tudo de uma forma diferente. Então, quanto mais exposição tiver, melhor. E esperar o momento perfeito para tentar um emprego novo, uma entrevista de emprego, colocar o currículo lá bonitinho em inglês para tentar um emprego numa multinacional, né? Você caiu de paraquedas numa multinacional. Exatamente, ela se virou transformou em uma. uma. Né? Ela veio vestida de brazuca, de repente ela se tornou global aí, né? E está atendendo gente do mundo inteiro e transformando vidas, né? Que eu acho que é o mais legal, o impacto que o trabalho de vocês tem. Então, assim, tá na sua mão, pô, o meu inglês, quanto melhor ele estiver, mais eu vou me comunicar com as pessoas e vou levar o meu trabalho, que salva vidas, que transforma vidas, para mais pessoas, né? Então, o impacto do seu trabalho, o reconhecimento, o sentimento né, assim, de accomplishment é muito maior. Não, O inglês está aí no meio, né? É uma ferramenta, é o que eu sim. falo, assim, é uma ferramenta. O inglês não é o objetivo final. Eu quero aprender inglês porque eu quero aprender inglês. É sempre um para quê? É sempre um eu quero aprender inglês para, né? No seu caso, é para transformar mais vidas, para crescer dentro da empresa, né? Para continuar o seu caminho aí, trilhando o seu caminho profissional e, né, assim, tendo experiências únicas. Eu nem imagino o que deve ter sido sensacional conhecer a maternidade mais antiga do mundo, a primeira maternidade do mundo. Isso, a maternidade mais antiga na Europa, foi assim, a da Europa. Né? Incrível, assim. Não, incrível. Se não for a mais antiga do mundo, é quase lá, né? Porque lá no berço do... Né, assim, talvez lá na Turquia, sei lá para os lados lá de lá tem uma mais antiga. Mas muito legal, assim, realmente é muito sensacional e como foi transformador você estar com essas pessoas que são, né, que tem também o inglês como segunda língua, lá em Praga, na Polônia e tal,
nos dois países, mas a gente tem muito bloqueio, muitas vezes, também de falar com nativos ou fluent speakers, pessoas que têm o inglês muito bem estruturado, muito bom e tudo mais. Eu acho que quanto mais a gente... Por isso que eu acho legal, assim, a sua história, eu acho que vai ajudar as pessoas a quebrar alguns mitos também, assim, Sim, né? e depois que vieram, né? Então, essas oportunidades de estar com os nativos, né? E aí agora, em outubro, a gente fez um novo treinamento, mais uma vez no Brasil, né? E agora nós tínhamos algumas pessoas que eram da Inglaterra, né? Então, do Reino Unido, que estavam com a gente, e aí, né, como nativos, e assim, que eu achava que era o mais difícil, que eu não ia conseguir entender, né? Não, né? E foi um momento tão agradável, né, que eu tive liberdade, né, de perguntar, mas e aí, e o meu inglês? Né? Não, tudo ok, né? Na verdade, tudo ok não, porque é ruim falar o inglês ok, não, né? Assim, não, mas assim, não, tudo bem, né? É muito bom. Não foi uma barreira, né? Não foi. O inglês não Né? ficou ali como um vidro embaçado, né? O De inglês jeito estava ali nenhum. no meio. Era Sim, parte isso, de tudo, não era isso. uma Então, barreira. não é mais. Né? Então, é muito legal. É muito legal. Muito E bom, foi continuamos, né? muito... Sempre evoluindo aí, aprendendo mais Sim, e sim, não, mais. tem muito mais ainda, né? Eu sei que dá para melhorar, e é engraçado que pensar que junto com essa melhora, eu sei que eu tenho muito mais a ganhar profissionalmente mesmo, né? Então, eu posso ter mais, né? Tanto no inglês quanto na vida profissional, e que isso, né? Pelo menos aqui na minha área, está completamente atrelado. Vem junto, vem junto. Eu acho que qualquer pessoa que tem algum tipo de... que está numa empresa global, que está numa empresa multinacional, ou que tem clientes, né, de outro país e tudo mais, eu acho que isso realmente está muito atrelado, né? Pelo menos os nossos alunos 100% vivem essa realidade. Quanto melhor conseguir se comunicar, mais melhor a as gente chances que vai virão. caminhando, né? É isso aí. Muito legal, Letícia. Primeiro, eu queria te dar os parabéns por essa história Obrigada. maravilhosa, pelo seu trabalho, assim. Quando a gente te conheceu, né, lá atrás, a Maria Clara que fez a entrevista inicial com você, e ela Ela me viu ligou as minhas assim, na hora ela agonias, né? falou, cara, meu Deus, a história dela é muito sensacional, ela salva bebês. Olha que isso, que trabalho, assim. E a gente fica com um pouquinho, a gente tem um pouquinho de um sentimento de belonging na história, porque a gente pensa, se eu conseguir ajudá-la atingir o inglês que ela Você faz precisa, parte disso entendeu? também. É um pedacinho também. Com certeza, é isso aí. Igual quando eu falo Eu, lá, a guerra é enorme, mas eu consegui lá, né, dar suporte para. Mas vocês também estiveram comigo lá, isso. né, de uma maneira muito importante. Assim, não digo que foi pouco, foi muito. A Né? gente fica Então muito também feliz por isso, participaram assim. disso. E parabéns, né, assim, por todo o seu Obrigada. trabalho, enfim. E estamos juntos, assim, né? A É gente isso continua aí. aqui, continua nossa Gold Digger. Vamos que vamos, é isso É isso aí. aí. Queria te agradecer. Vou despedir Eu que aqui agradeço. só online, depois a gente despede offline, só para a gente Tá fechar o bom, episódio, tá? Gente, então esse combinado. foi mais um episódio do Fluentcast. Deixem aqui seus comentários, suas perguntas. Talvez você tenha uma história parecida com a da Letícia, talvez você tenha passado por uma reunião difícil como a dela. Conta aqui pra gente que a gente vai continuar essa conversa nos comentários, tá? Um beijo, até o próximo episódio. Vou parar de gravar aqui. Peraí, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.